Olá, queridos, tudo bem? Na paz? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Como engolir esse tipo de pregação se a Bíblia está ensinando o contrário ou ensina o contrário? Qual tipo de pregação, Alberto, o senhor quer falar? Ou o senhor quer dizer? Meus queridos, você acredita que eu estava no meu setor de trabalho e eu estava ouvindo um culto, né? Que no meu setor, ali onde eu fiquei, dá para ouvir o pastor dizendo para os crentes na sua pregação, ele dizendo para os crentes que o Espírito Santo move céu, terra e mar para levar os crentes para dentro do templo. O pastor falou assim: olha, meus queridos, você veio aqui porque o Espírito Santo que trouxe você. Você não estaria aqui se o Espírito Santo não trouxesse você. Mas é interessante que quando os crentes, né, ouvem isso, eles exaltam, glorificam, pulam, sapateiam. Aí a pergunta é: o que está acontecendo? Vamos fazer uma pergunta a um crente, ou aos crentes, perguntar: vem cá, por que você vai num templo religioso? Quem que te leva lá? Aí ele vai falar: o Espírito Santo que me leva, é Deus que me leva. Aí você pergunta assim: vem cá, querido, mas como que o Espírito Santo está te levando a um lugar que o próprio Deus falou que ele não mais está lá, ele não mora lá, ele não se faz presente lá, ele não habita lá? Aí você pede ao crente para explicar isso. E o crente vai ter que explicar. Então, se a Bíblia afirma categoricamente que o próprio Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Então, se é verdade que Jesus falou isso e Jesus afirmou categoricamente, então alguém está mentindo. Quem está mentindo? É Deus, o Espírito Santo ou o pastor que está inventando lorota? Então vamos lá. Jesus disse assim: olha, o verdadeiro adorador, ele disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, se o próprio Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele não adora o Pai em templos e nem em montes, e sim em espírito e verdade, então quem que está influenciando esse povo, os crentes, a ir nos templos ou nos montes buscar ou adorar a Deus? É o Espírito Santo mesmo? Ou é o desejo carnal? Ou é a carne que está levando esse povo para lá? Não, porque a carne, ela é terrível. Os desejos da carne é capaz de fazer a pessoa confundir. Tem gente que pratica, erra o alvo e fala que foi o diabo, mas na verdade foi a carne, o desejo carnal. Então será que esse povo, eles não estão indo a um lugar para ver o pastor, para ver a mulher do pastor, para mostrar a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, a sua melhor gravata, o seu melhor paletó, o seu melhor carro, e estão dizendo que estão indo ali porque o Espírito Santo que está levando eles? Será que esse povo, eles estão fazendo a vontade da carne ou é do Espírito Santo de Deus? Não, porque se eles falarem que estão fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus, então Jesus é mentiroso. Então Deus é mentiroso. Ou o Espírito Santo é um tremendo de um salafrário. O Espírito Santo é um tremendo, está fazendo um tremendo desfavor ao Criador. O pastor disse: meus queridos irmãos, vocês vieram aqui porque o Espírito Santo moveu céu, terra e mar para trazer vocês aqui. Vocês vieram adorar a Deus, vieram receber a bênção de vocês. Aí Jesus vai de contrapartida e fala com a mulher samaritana: mas virá a hora,
João 4, 23 e 24. Mas virá a hora e já chegou. Jesus usa dois tempos verbais. Ele usa virá a hora, futuro, e já chegou, presente. Na época que ele estava ali em Samaria. Ele diz, mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores, então existem os falsos. Se ele usou o verbo verdadeiro, é porque existe o falso. Porque o contrário de verdadeiro é falso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ah, tá. O verdadeiro adorador não é a palavra nem do Espírito Santo, nem é do pastor. É de Jesus. Jesus diz, virá a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, mente e coração, do jeito que está em Hebreus capítulo 9. Então nós observamos, porque ele falou assim, porque este é o tipo de adoração que o Pai procura. O versículo 24, do capítulo 4 de João, ele diz assim, Deus é espírito. E importa, ou seja, é necessário, é fundamental, é imprescindível que os que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Agora, se o pastor diz que quem leva os crentes no templo para adorar a Deus é o Espírito Santo, vamos acreditar em quem? Em Jesus, que falou que não é no templo nem no monte. Acreditar no Espírito Santo, se é que ele leva as pessoas lá, ou se é o pastor que está enganando o povo, pregando uma tremenda mentira, que o povo está indo ali, não é pelo Espírito Santo, nem por Deus e nem por Jesus. É simplesmente vontade da carne. Eles querem ficar 1h30 junto com o pastor. Eles querem ficar 1h30 contradizendo o que está escrito. Agora, quando você pega isso de João capítulo 4, versículo 23 e 24, e você joga lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 8 ao 10, que diz assim, o amor, Paulo disse, né? O amor, ele nunca acaba. Mas, olha o advérbio agora. Esse nunca acaba que Paulo diz, ele tem um mais. Ele tem um advérbio aqui. O amor nunca acaba. Nunca é quando? É nunca. Mas tem uma coisa que acabaria, ou ia acabar. Por isso ele usa o advérbio mais. Ele diz, o amor nunca acaba, mas, vírgula, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Quem seria aniquilado? As profecias. Havendo línguas, cessarão. Quem cessaria? Línguas. Havendo ciência, desaparecerá. Meu querido, você tem que prestar atenção que Paulo falou que a ciência desapareceria porque a ciência não mais estaria nos anais da história bíblica. Nem mais as línguas, nem mais as profecias estariam nos anais da história bíblica. Por quê? Vamos lá. O versículo 9, Paulo diz assim, do capítulo 13 de 1 Coríntios, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas, outro advérbio, versículo 10, quando vier o que é perfeito, então língua não era perfeita, então profecias não eram perfeitas, então ciência não era perfeito, o que era perfeito ainda ia chegar. Ele diz, mas quando vier o que é perfeito,
então o que é em parte perfeito será aniquilado. Ou seria, o que era em parte perfeito? Ciência, língua e o que mais? Ciência, língua e o que mais? Em profecias. Ciência, línguas e profecias. Era perfeito em parte. Mas Paulo diz: aquilo que seria perfeito em parte ia ser aniquilado. E quando que o perfeito veio? E quando que o perfeito chegou? Quando houve a manifestação do juízo de Deus contra o povo de Israel. E aconteceu quando? Na vinda do Filho do Homem, no ano 70 DC. Aí eu pergunto a você, esse povo que diz que precisam ir a um templo físico buscar adorar a Deus, eles estão contradizendo a palavra ou não? Por que que tudo se cessou? Por que que a ciência iria desaparecer? Por quê que Paulo diz que a ciência iria desaparecer, língua seria aniquilada, profecia, tudo desapareceria? A ciência, a profecia, tudo seria aniquilado. Língua cessaria, porque a Bíblia, ela acabaria após o ano 70. Nenhum profeta mais registraria nada com relação às profecias bíblicas. Nenhum ser ia registrar nada com respeito à Bíblia, querido. Nós estamos há 2000 anos. A idade de que tudo cessou, tudo acabou. Ah, Malberto, por que tem profetas? Por conta deles. Por que tem profecias? Por conta deles. Mas registrado nos anais da história, acabou. A Bíblia diz que só 3 coisas que permaneceria. O quê? A fé, o amor e o quê? A caridade. Confirmar isso aqui na Bíblia. Só o que permaneceria? Só o que? Para você entender. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ver aqui. Olha, agora permanece esses 3. A fé, a esperança e o amor. Já era. Fé, esperança e o amor. Nos anais da história, ao longo dos séculos, que viria depois do ano 70, a fé, a esperança e o amor. O amor, ele nunca falha. O amor, ele continua. O amor nunca acaba. É isso que a Bíblia diz. Então, meus queridos, você vai continuar engolindo esse tipo de pregação até quando você descobrir que o Espírito Santo não tem nada a ver com o que esses líderes estão falando. Eu pergunto a você, esse povo estão contradizendo a palavra e induzindo você a cometer erros grotescos com relação à Bíblia e você não percebe. Um abraço, fica na paz. Estude a Bíblia e compreenda, tá bom? Tchau.